Olá, tudo bem? Vamos então a mais uma videoaula de primeiros socorros, socorros de urgência. Na aula de hoje vamos falar aí de exemplos de situações que exigem primeiros socorros. As situações que podem exigir a prestação de primeiros socorros são inúmeras, cada uma necessitando de um conjunto de cuidados específicos. Entre elas, as mais comuns são parada cardiorrespiratória, é a interrupção aí da circulação sanguínea decorrente da suspensão súbita e inesperada dos batimentos cardíacos. Depois de uma parada cardiorrespiratória, a pessoa perde a consciência em cerca de 10 a 15 segundos em razão da parada de circulação sanguínea cerebral. Hemorragias. Hemorragia é a perda de sangue do sistema circulatório. A resposta inicial do sistema cardiocirculatório à perda aguda de sangue é um mecanismo compensatório, isso é, ocorre vasoconstrição cutânea, muscular e visceral para tentar manter o fluxo sanguíneo para os rins, coração e cérebro, órgãos mais importantes para a manutenção da vida. Ocorre também um aumento da frequência cardíaca para tentar manter o débito cardíaco. Assim, a taquicardia é muitas vezes o primeiro sinal de choque hipovolêmico. Como as catecolaminas provocam um aumento aí de resistência vascular periférica, a pressão diastólica tende a aumentar, ficando mais próxima da pressão sistólica. A liberação de outros hormônios nessa fase faz com que a pessoa fique extremamente pálida, com o coração disparado, a taquicardia, e com o pulso fino e difícil de palpar. A pressão de pulso é dada pela diferença entre a pressão sistólica e a diastólica. As hemorragias são classificadas em 4 classes, de acordo com o volume de sangue perdido. Hemorragia classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Fraturas. Fraturas são lesões que causam rompimento ou trincamento de um osso. Elas podem ser fechadas quando o osso não é exposto ou abertas quando há rompimento da pele. As fraturas podem ainda ser definidas como uma ruptura parcial ou total do osso e podem ser classificadas, como eu disse, ainda em abertas e fechadas, de acordo com o lesionamento da pele ou não. Normalmente, a fratura acontece devido a quedas, pancadas ou acidente. No entanto, mulheres na menopausa e idosos possuem ossos mais frágeis, o que favorece a ocorrência de fratura mais frequentemente, mesmo durante as atividades diárias. Principais tipos de fraturas. As fraturas podem ser classificadas de acordo com a causa, podendo ser traumáticas, são as mais características de acidentes, por exemplo, em que há aplicação de uma força excessiva no osso, mas também pode ser devido a movimentos repetitivos que lesionam o osso aos poucos, favorecendo a fratura. E podem ser também patológicas, são aquelas que ocorrem sem explicação ou devido a pequenas pancadas, como na osteoporose ou em tumores ósseos, já que deixam os ossos mais frágeis. Principais sintomas de fratura. As fraturas podem gerar sinais e sintomas muito característicos como dor intensa, inchaço do local fraturado, deformidade do local, incapacidade total ou parcial de mexer o membro fraturado, presença de hematomas, presença de ferimentos no local da fratura, diferença de temperatura entre o local fraturado e o sem fratura, dormência e formigamento da área e estralos. Quando houver fratura, não é indicado de forma alguma tentar colocar o osso ou o membro no lugar, pois pode causar ainda mais danos, além de ser bastante doloroso. O melhor a fazer é procurar ajuda médica para que as atitudes corretas sejam tomadas e o tratamento possa ser feito. Queimaduras. Queimadura é uma lesão na pele ou noutros tecidos causadas por calor, eletricidade, substâncias químicas, atrito ou radiação. A maior parte das queimaduras são causadas pelo contato com fogo ou com líquidos e objetos muito quentes. Entre os principais fatores de risco estão a falta de segurança ao cozinhar com fogo, a falta de segurança em locais de trabalho perigosos, o alcoolismo e fumar. As queimaduras podem ocorrer como resultado de episódios de automutilação ou violência entre pessoas. E, finalmente, o desmaio. O desmaio, ou síncope CID-10-R55, é o resultado da perda de consciência por um curto período de tempo. Um desmaio geralmente dura de alguns segundos a alguns minutos e faz com que a pessoa caia devido à falha dos sentidos e do tônus postural que sustenta o corpo. Em alguns casos,
Antes do desmaio, a pessoa pode apresentar sensações como vertigem, tontura, fraqueza e náuseas. Uma recuperação completa geralmente leva apenas alguns minutos após o desmaio. Se não houver nenhuma condição médica subjacente causando-lhe a desmaiar, o tratamento não é necessariamente obrigatório. Na maioria das vezes, os desmaios não indicam doenças graves, mas em algumas situações ele pode ser um sintoma de um problema de saúde sério. De qualquer forma, os desmaios devem ser motivo para uma consulta médica, principalmente se acontecem episódios recorrentes, mais de uma vez por mês. Tipos de desmaios. Existem 4 tipos principais de síncope, desmaio, que variam conforme suas principais causas. Derivada de doença cardíaca, o desmaio o tipo pode ocorrer durante exercícios, precedida por palpitação, e geralmente o paciente tem história familiar de morte súbita. Essa foi mais uma videoaula de primeiros socorros, socorros de urgência. Até a nossa próxima videoaula. Até lá!